Salve, salve, sábios e sábias do meu Brasil! Vamos lá compartilhar conhecimento e fazer esse mundo mudar? Então vem comigo, que a nossa missão começa agora. Roda a vinheta, meu bro! Seminário do Saber voltando às suas atividades depois de um tempinho, por causa de alguns compromissos aqui dentro do seminário, mas agora estamos de volta novamente para que nós demos continuidade ao compartilhamento de conhecimento. E hoje nós vamos dar continuidade àquela aula sobre o conteúdo de células. Nós já falamos da célula em geral, as suas características. Depois, na aula anterior, nós já falamos também sobre a célula procarionte e hoje nós vamos falar um pouco sobre a célula eucarionte e algumas de suas características básicas que depois nós vamos começar a detalhá-las nas organelas em que elas se organizam. Mas isso vai ser para os próximos vídeos. Para essa aula de hoje, a bibliografia que eu utilizei continua sendo a mesma dos outros vídeos, que são os livros do Junqueira e Carneiro, Biologia Celular e Molecular da Célula. Também utilizei as duas edições do Alberts, que é Biologia Molecular da Célula, e também utilizei do próprio Alberts o outro livro dele, que se chama Fundamentos da Biologia Celular. E também continuo acompanhando o site do Só Biologia para passar esses conteúdos para vocês. Então segue aí para vocês as referências que eu utilizei para a aula de hoje. Manda lá! Então, pessoal, para início de conversa no nosso assunto sobre a célula eucariótica, nós temos que ter em mente, primeiramente, que elas também podem ser chamadas de seres eucariontes ou também podem ser chamadas de eucélulas, ou seja, células verdadeiras. Verdadeiras no sentido de apresentar um núcleo envolvendo o seu DNA. E, como de praxe, as células eucariontes são aquelas que são mais complexas do que as células procariontes que nós vimos na aula anterior. E elas podem viver ou em forma unicelular, como, por exemplo, algumas amebas ou leveduras, e também elas podem viver como seres multicelulares, que aí podem ser exemplificados como os animais, as plantas e também os fungos, e é lógico, nós seres humanos. Lembrando sempre, a característica principal de uma célula eucariótica é justamente a presença de um núcleo envolvendo o DNA. E pelo fato de ela possuir este núcleo, isto dá a ela características a mais. Como assim? Além do núcleo, ela vai possuir outras membranas que nós chamamos de organelas, que serão responsáveis por várias atividades dentro desse ambiente celular da célula eucariótica. E interessante que Junqueira e Carneiro ele vai dar uma informação sobre isso na sua citação, e também dentro dessa citação ele vai dar um exemplo de como a célula eucariótica pode ser comparada. Então segue aí para vocês estas duas citações do Junqueira e Carneiro. Então, galerinha, o Junqueira e Carneiro vai dizer que a presença de um núcleo e a sua riqueza de membranas são características importantes. Então, olha lá a citação dele. Característica importante das células eucariontes é sua riqueza em membranas, formando compartimentos que separam os diversos processos metabólicos graças ao direcionamento das moléculas absorvidas ou produzidas nas próprias células. Além disso,
há grandes diferenças enzimáticas entre as membranas dos vários compartimentos. E a comparação que ele faz vem na citação seguinte: a célula eucarionte é como uma fábrica organizada em seções de montagem, pintura, embalagem, etc. Além de aumentar a eficiência, a separação das atividades permite que as células eucariontes atinjam maior tamanho sem prejuízo de suas funções. Então, galerinha, vocês podem perceber que a presença do núcleo implica na célula eucarionte a presença de outras membranas, como eu falei, as chamadas organelas. Por quê? O núcleo, que é onde concentra o DNA, ele que vai comandar todas as ações dentro desta célula. E as organelas que fazem parte desta célula eucarionte podem ser as mitocôndrias, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, os lisossomos, e também temos os centríolos, e no caso, por exemplo, das células vegetais, nós temos os vacúolos, nós temos os cloroplastos, organelas específicas dessas células que realizam fotossíntese. Nós, numa próxima aula, nós vamos detalhar cada uma dessas organelas para que fique bem explicado a função de cada uma delas dentro da célula. Mas vejam que é importantíssimo a presença do núcleo, porque ele que determina que os seres eucariontes necessitem de outras organelas para serem mais complexas e produzirem e realizarem mais funções. Por isso que o Junqueira Carneiro vai falar que a célula eucarionte é como se fosse uma fábrica dividida em seções, com capacidade de embalar, transportar, enviar e entre outras funções a mais. E partindo desta informação, desta complexidade, nós podemos nos perguntar o seguinte: então, da onde vem esta célula eucariótica? De que maneira ela se formou? E aí nós temos uma teoria muito interessante dentro da biologia que diz que esta célula eucarionte, a célula ancestral, antigamente ela era uma célula predadora. Como assim uma célula predadora? Então, esta célula ela tinha a capacidade de ter um citoesqueleto e ter também um citoplasma que fizesse com que ela se movimentasse no ambiente e assim capturasse outras células mais simples. E aí sim ela foi se tornando mais complexa, foi se tornando mais cheia de aparatos e de características superiores às células eucariontes. E para que tivesse este propósito, estas características, é necessário que houvesse alguns requisitos, no qual o Alberts vai dizer para nós na sua citação. Olha lá. Então, olha só o que o Alberts vai dizer para nós a respeito deste tipo de célula eucarionte primitiva que tem a teoria de ser um ser predador. Então ele vai dizer o seguinte: um tipo de vida desses requer um grande tamanho, uma membrana flexível e um citoesqueleto para ajudar na movimentação e na alimentação da célula. O compartimento nuclear pode ter se desenvolvido para manter o DNA separado do seu tumulto físico e químico, assim como para permitir um controle mais delicado e complexo de como a célula lê sua informação genética. E ele diz que supõe-se que essa parceria tenha estabelecido-se há 1,5 bilhões de anos, quando a atmosfera da Terra se tornou rica em oxigênio pela primeira vez. E aí o que aconteceu? Um subgrupo dessas células, mais tarde, adquiriu os cloroplastos pelo englobamento de bactérias fotossintéticas, assim como eles também adquiriram a presença de células mitocondriais, que são as mitocôndrias primitivas, para se fazer as células animais.
Então, galerinha, com essas informações que o Alberts passa para nós através do seu livro, nós podemos perceber que esta célula eucariótica primitiva, ela era totalmente capaz de absorver para dentro de si bactérias de vida livre. Então, como foi falado, elas poderiam muito bem absorver bactérias que conseguiam metabolizar o oxigênio, e aí surgiram depois, com a evolução, as membranas da mitocôndria, aonde ela é capaz de metabolizar o oxigênio, e aí deu origem à célula animal, e depois, posteriormente, um outro grupo dessas células eucarióticas conseguiu absorver as bactérias que eram fotossintetizantes. E aí, consequentemente, com o processo evolutivo, essas bactérias de vida livre que eram fotossintetizantes vão formar então os chamados cloroplastos. E aí vão dar origem à célula eucarionte vegetal, porque é somente nela que possui algumas organelas específicas, como parede celular, o cloroplasto e o vacúolo. Então, tudo pode advir deste ancestral comum. Então, nós chegamos ao ponto de que todas as células elas têm um ancestral em comum. E as principais características de célula foram mantidas durante milhões de anos com a evolução, com o passar do tempo. E com isto, nós fazemos com que estas informações que nós adquirimos destes organismos sirvam para que nós possamos entendê-los e entender outros organismos mais complexos, inclusive nós mesmos. Então, segue aí para vocês agora a revisão daquilo que nós aprendemos na aula de hoje. Bora lá! Então, galerinha, vocês viram que na aula de hoje nós vimos que a célula eucarionte, ela pode ser chamada de eucariótica ou eucarionte ou também eucélula, podendo viver como ser unicelular, como as amebas ou as leveduras, ou também seres pluricelulares ou multicelulares, como nós seres humanos, fungos, animais e plantas. E também a principal característica da célula eucariótica é que ela possui um núcleo envolvendo o DNA, e por causa de ter esta característica principal, significa que ela é mais complexa e por isso ela vai possuir mais organelas no seu interior. E também nós vimos a teoria do eucarionte predador, que é a célula primitiva eucarionte que tinha a capacidade de absorver outras bactérias de vida livre, e aí, através dos processos evolutivos, elas geraram a célula animal, que foi pela absorção principalmente das mitocôndrias primitivas, e também a célula vegetal, que foi pela absorção de bactérias capazes de fazer a fotossíntese. Então, esta é a revisão da aula de hoje. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixem de curtir, comentar, deixar as suas dúvidas e comentários. Não deixem também de compartilhar isso nas suas redes sociais. E também se inscreva lá no canal e ative as notificações para ficar por dentro de cada novidade aqui do canal Seminário do Saber. Um forte abraço para vocês e fiquem com Deus e até a próxima. Fui!